Senhoras, senhores, bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Então, aula essa que nós daremos continuidade ao conteúdo que nós já havíamos trabalhando, então também diz respeito à gama de ofertas das ginásticas, então nós também estaremos trabalhando algo que diz respeito a isso. Mas vocês bem sabem como que funciona, né? Então agora vocês já sabem como que funciona a dinâmica da nossa aula de Educação Física, né? Então, como vocês sabem, Educação Física tem bastante movimento, então o que nós vamos fazer? Vamos começar com aquele alongamento, aquela relaxada, aquele up que dá é a prática desses exercícios. Tranquilo? Então, já aproveita lá, já solta os braços. Então, como vocês podem ver, então antes de qualquer exercício, a gente dá uma soltada na musculatura, né? As literaturas, os estudos dizem bastante a respeito que às vezes é preciso aquecer, depois alongar, alonga, depois aquece, depois pratica o exercício físico. Então, na aula de hoje, nós vamos estar vendo como que realmente funciona, né? Vamos estar quebrando alguns mitos, alguns paradigmas para a aula de hoje. Então, já solta a musculatura lá, relaxa, olha aí, ó. Aproveita e dá aquele abraço em você. Gira o tronco. Aí, soltou. Já traz a mão lá à frente. Então, palma da mão para cima e olhando para o lado contrário que a mão aponta. Trocou. Aí, voltou. Joga os ombros à frente. Joga os ombros lá atrás. Solta os braços. Vamos fazer o seguinte. Este braço cruza por detrás da cabeça e o outro puxa lá. Deixa eu virar aqui, vai ficar mais fácil a visualização. Então vai ficar desta maneira. Faz um quadradinho na cabeça lá. Troca o braço. Aí, solta lá. Flexiona, afasta as pernas, flexiona um pouco e entrelaça os dedos, alonga lá as costas. Aí, voltou. Solta de volta. Uma mão vai na cintura e a outra nós vamos jogar por cima da cabeça. Então vai ficar desta maneira lá. Pernas afastadas também. Alonga. Troca o lado. Aí, voltou. Procura um espaço maior, já afasta as pernas, joga o tronco lá à frente e entrelaça os dedos lá em cima. Voltou, solta as pernas, relaxa os braços. A cabeça, vamos fazer aquele exercício como fizemos na aula passada, então já encosta o queixo lá no peito. Joga a cabeça lá atrás, olha lá no teto. Traz para um lado. Para o outro.
e gira a cabeça para um lado e para o outro. Tranquilo? Olha aí, ó, já deu aquela melhorada, né? Já deu aquela relaxada, aquele ânimo maior para acompanharmos a aula de hoje. Então, fizemos vários exercícios hoje que diz respeito bastante ao tema da aula de hoje. Então, o tema da aula de hoje é o quê? Flexibilidade e alongamento. Então, nós temos nessas duas imagens aqui, temos o quê? Na primeira imagem, a pessoa fazendo um alongamento, então ela está fazendo um exercício de alongamento ali sentada, e na segunda imagem nós podemos estar vendo o quê? Que é questão de flexibilidade. Então, o movimento está indo além do comum, né? Então, a grande maioria de nós não conseguimos fazer esse movimento, né? Que é um movimento bastante característico das atletas de ginástica, né? Então, também é questão de flexibilidade. Na primeira temos um alongamento, tranquilo, e na outra temos flexibilidade. Então, a flexibilidade entra dentro das capacidades físicas do corpo humano. Então, as capacidades físicas são um total de 5, né? Resistência, força, flexibilidade, agilidade e velocidade. Então, são 3, 5. Então, as capacidades físicas são 5. E aqui nós temos uma definição do que vem a ser as capacidades físicas. Então, acompanhe comigo aqui. Então, essa definição é de Marques e Oliveira. Então, as capacidades físicas são o quê? Qualidades próprias de cada indivíduo correspondente à parte física corporal do movimento. Essas capacidades podem ser aprimoradas com atividades físicas específicas e, juntamente com as habilidades motoras, integram o desenvolvimento motor. As capacidades físicas ou capacidades motoras podem ser compreendidas como componentes do rendimento físico. São elas que nós utilizamos para realizarmos os mais diversos movimentos durante a nossa vida. Então, elas são um total de 5, como eu já coloquei para vocês, mas vale ressaltar. Resistência, força, flexibilidade, agilidade e velocidade. Então, esse conjunto de 5 capacidades diz respeito a todo o nosso andamento. Então, durante toda a vida, qualquer questão que o corpo vai estar fazendo, ele vai estar utilizando de qualquer uma dessas capacidades. Pode estar sendo utilizada uma específica, pode estar utilizando elas em conjunto. Então, essas capacidades físicas, essas 5 ali, é usada diariamente, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, mesmo inconscientemente, a gente vai estar utilizando qualquer uma dessas capacidades físicas. Hoje, especificamente, estaremos tratando da flexibilidade. Então, flexibilidade é uma capacidade física que nós vamos estar trabalhando na aula de hoje. Começamos, então, o quê? Com o alongamento, que era o tema da aula, né? Alongamento e flexibilidade. Então, o que é um alongamento? Então, um alongamento são exercícios que promovem a extensão dos grandes músculos do corpo. Sua prática é recomendada para todos. Ajuda a diminuir a sobrecarga nas articulações durante movimentos simples da rotina diária. Então, os exercícios que nós fizemos antes de começarmos a aula de hoje são exercícios de alongamento. É através do alongamento, exclusivamente através do alongamento que a gente consegue melhorar a nossa capacidade física. Lembra lá das definições, né? Então, as capacidades físicas são treináveis, então você pode estar melhorando todas elas através do treino. E o treino para melhorar flexibilidade é o alongamento, né? Então, a gente faz alongamento para melhorar a nossa flexibilidade. Então, assim como nós vimos na ginástica de conscientização corporal, o alongamento também está presente na ginástica. Então, dentro dessa ginástica, a gente acaba fazendo alguns movimentos, alguns exercícios que remetem ao alongamento. Então, para diminuir tensões, sobrecargas das articulações, melhorar a nossa musculatura, dar aquela relaxada, a gente alcança através da prática do alongamento. E a flexibilidade, então, o que é? Como eu já coloquei para vocês, então é a capacidade de realizar movimentos articulares na maior amplitude possível,
são utilizadas na execução de movimentos simples ou complexos. Não há definição de padrão ótimo de flexibilidade. Então, não existem padrão, tipo, para você ser... O ideal é que você tenha que fazer isso. Tipo, no exercício esse exercício aqui simples de baixar e tentar alcançar o mais distante possível, alcançar o pé, alcançar o chão. Então, não existe padrão, não precisa estar colocando as minhas mãos no chão. Se eu alcanço ali na altura, no joelho, abaixo do joelho, no tornozelo, tranquilo. Cada um tem suas particularidades, né? Cada pessoa é diferente da outra. Então, a flexibilidade não existe padrões para flexibilidade. Aqui nessa imagem que nós podemos ver o quê? Está indo bem além de um padrão de flexibilidade, né? Então, podemos ver que é um exercício bastante complexo que não todo mundo consegue fazer. Não é todo mundo que consegue realizar esse movimento, mas com a prática, com a realização da atividade, com a realização, o treinamento, alcança-se esta flexibilidade. Então, na maior amplitude possível, que caracteriza-se a flexibilidade. Quanto mais conseguimos, mais flexível nos tornamos. Então, com a prática dos alongamentos, a gente alcança uma flexibilidade maior. Então, a flexibilidade pode ser entendida como a capacidade de mobilidade de determinada articulação em um ângulo completo, ou seja, a amplitude de movimento dessa articulação. Está presente nas atividades de nosso dia a dia, nos esportes, nas lutas, nas danças, na ginástica, entre outros. Quanto maior for o ângulo de flexibilidade do praticante, maiores serão as chances que ele tenha uma boa performance. Então, a flexibilidade é usada bastante em vários esportes, principalmente ginásticas de competição. Então, se nós pegarmos ginástica rítmica, ginástica artística, ginástica de trampolim, que são as ginásticas que estão presentes nos Jogos Olímpicos. Então, ano que vem, quando tivermos Olimpíadas, né? Lembra? A Olimpíadas era para estar sendo realizada este ano, mas em virtude da pandemia, então ela foi adiada para ano que vem. Então, ano que vem, quando vocês estiverem acompanhando os Jogos Olímpicos, vocês vão ver as provas de ginásticas e vão ver o quê? A flexibilidade sendo trabalhada dentro dos mais variados esportes. Então, todos os esportes, todas aquelas modalidades presentes, utiliza-se de flexibilidade, mas mais especificamente ainda, vocês vão ver com mais clareza, tipo, dá para ver muito sendo utilizada dentro das ginásticas. Então, as ginásticas dentro dos Jogos Olímpicos é a que mais utiliza-se da flexibilidade. Então, quanto mais flexível for aquela atleta, provavelmente os seus rendimentos vão ser melhores, né? Então, tudo isso aí diz respeito à flexibilidade. Bora para uma atividade, então? Conhecemos um pouco do alongamento, já fizemos alongamento na aula, né? Claro, fizemos alongamento antes do início da aula, falamos sobre alongamento, falamos sobre flexibilidade. Nós temos a primeira atividade da aula de hoje, que é a seguinte: das afirmações abaixo, qual melhor define o alongamento? Então, são 4 alternativas ali, vocês vão marcar, fazer as anotações, utiliza o caderno, responde no aplicativo Aula Paraná, interage com os professores, responde a afirmativa que vai definir o que é alongamento. Então, dessas opções, releia, leia com calma, faz as anotações e daqui a pouco voltamos com uma correção.
Voltando então, pessoal, com a correção da atividade que eu tinha deixado aqui para vocês, que era o quê? Das afirmações abaixo, qual melhor define o alongamento? A resposta correta é a letra B. Olha lá, a letra B que fala o seguinte: são exercícios que promovem a extensão dos grandes músculos do corpo. Então, alongamento diz respeito a quê? Exercícios que vão promover a extensão dos grandes músculos do corpo. Então, capacidade de realizar movimentos articulares na maior amplitude possível não diz respeito. A capacidade muscular de produzir tensão para vencer uma resistência também diz respeito a uma outra capacidade física. E todas as afirmativas não diz respeito, né? Porque essa é a primeira e a terceira não é, então resta apenas letra B, que é o quê? Exercícios que vão promover extensão dos grandes músculos do corpo. Bora para mais uma atividade, então? Temos mais uma atividade que já está colocada aqui para vocês, que é a seguinte lá, das afirmações abaixo, qual melhor define flexibilidade? Então, a primeira era a definição de alongamento, esta é a definição de flexibilidade. Das alternativas deixadas aqui, qual dela vai definir melhor flexibilidade? Depois do tempinho que vocês vão ter, nós voltamos com a correção.
Voltando então, pessoal, com a correção da atividade que eu tinha deixado aqui para vocês, que era o quê? Flexibilidade. A primeira era alongamento, nessa aqui é flexibilidade. Você já deve ter notado, né, que as alternativas são as mesmas da anterior, né? Só que agora muda a questão da pergunta. Aquela era a letra B, essa é a letra A. Olha lá, ó. Então, na primeira da anterior nós tínhamos também essa alternativa, como nós tínhamos a B. Então, aquela primeira, letra B, falava sobre alongamento e nessa daqui sobre flexibilidade. Então, a flexibilidade é a capacidade de realizar movimentos articulares na maior amplitude possível. Então, ficou tranquilo, né? Além da amplitude, mais do que possível, maior, no caso, né? Amplitude maior de movimento, flexibilidade. Então, dentro dos alongamentos, estaremos, através do alongamento, melhorando nossa flexibilidade. Então, existem alguns tipos de alongamento. Então, vai ser colocado aqui, vamos colocar para vocês os tipos de alongamentos que existem. Então, nós vamos destacar aqui 4 tipos de alongamentos que mais se destacam, que são os mais utilizados, né? Então, o primeiro alongamento que temos aqui, aqui é o alongamento estático. Então, nessas imagens que nós podemos ver aqui, então temos exemplos de alongamento estático. Então, são os alongamentos que aquele alongamento nós fizemos aqui também, né? Antes de começar a aula, então entra dentro do alongamento estático. Então, ele é o mais comum, sendo aquele que é feito com os músculos estendidos e em posição estática. Dura ali de 20 a 60 segundos o movimento. Então, aqueles movimentos que nós fizemos antes de começar a aula, todos eles entram dentro de alongamento estático. Então, vou estar parado, vou realizar o movimento, tá? Então, nessas imagens aqui temos exemplos de alongamentos estáticos. O outro tipo de alongamento é o alongamento dinâmico. Então, o que vai diferenciar, distinguir alongamento dinâmico do estático. Então, o alongamento dinâmico é o tipo de alongamento que é indicado principalmente para casos em que o ganho de flexibilidade melhora o desempenho esportivo. Então, nesta imagem aqui nós podemos ver o que? Está sendo realizado um movimento de alongamento dinâmico. Então, aqui provavelmente eles são atletas, são alunos de ginástica, então podemos ver aqui pelo tatame, pelas vestimentas, então elas são alunas de ginástica, então elas estão fazendo um alongamento além do alongamento comum, né, que era o estático que nós realizamos. Então elas estão fazendo movimentos que vão além, trabalhando mais, exigindo mais da musculatura. Então aí nós trabalhamos alongamento dinâmico. Então o estático é parado, tranquilo lá, visa ser apenas tipo manutenção da saúde. Aqui nós já queremos voltado mais para desempenho esportivo. Que fica exemplificado bastante aqui, que são alunas da ginástica, né? Então, fazendo um alongamento dinâmico. O outro tipo de alongamento é o alongamento ativo. Então, como que vai funcionar o alongamento ativo? Então, o alongamento ativo é a modalidade que é a contração de um músculo que irá provocar o alongamento de seu antagonista. Você não tem o auxílio de outras pessoas ou de equipamentos. Então, o alongamento ativo é eu realizar o alongamento sozinho. Então, eu vou estar realizando o alongamento sozinho. Então, ali fala de antagonista e agonista, né? Então, o agonista é o músculo que eu estou trabalhando. No caso aqui, se eu fosse fazer um movimento de academia, no caso bíceps, então aqui o bíceps é meu agonista e o meu tríceps é o meu antagonista. Então, são músculos que fazem movimentos contrários. Então, um vai estar sendo ativado e o outro vai ser ativado em outro momento. Então, são situação de agonista e antagonista dentro da musculatura. Vocês devem lembrar que isso daí vocês já viram em ciências lá também, né, ano passado, quando vocês estudaram o corpo humano. Então, musculatura sempre vai ter um que leva e outro que traz o movimento. Isso daqui é alongamento ativo. O próximo alongamento, então, é o alongamento passivo. Então, qual que é a diferença do alongamento ativo para o alongamento passivo? O alongamento passivo, então, é feito com o auxílio de equipamento ou de outras pessoas. Então, o alongamento ativo a pessoa realiza sozinho, o alongamento passivo vou estar utilizando de instrumentos para fazê-lo. Então, eu posso utilizar elástico, posso utilizar uma bola, posso utilizar um plinto, qualquer equipamento para estar realizando esse alongamento. Também posso estar utilizando, como na imagem coloca aqui, uma outra pessoa pode estar me auxiliando nesse alongamento. Aqui vale ressaltar o quê? É sempre necessário o quê? Conhecer o corpo, né? Porque eu não posso, tipo, por exemplo, ali,
estar utilizando de uma outra pessoa, sempre que sentiu dor, ali eu já preciso parar, né? Quando sente a dor, é um alerta que o corpo está dando que aquilo está indo além do necessário, né? Então, sempre que eu sinto dor, preciso avisar, comunicar a pessoa que está realizando, me ajudando nesse alongamento para que não ocorra uma lesão, né? Porque pode aí ocasionar lesões musculares, rompimento de fibras musculares, que vai levar um certo tempo, dependendo do grau, né, da severidade dessa lesão, para melhora. Então, sempre está conhecendo o corpo, sentiu dor, é o momento de parar, né? Então, você sabe, quando o corpo apresenta sintomas de dor, é algo que é o momento que nós precisamos estar, que é o alerta, né? Liga o sinal amarelo lá. Opa, alguma coisa não está funcionando direito, né? Então, vamos parar, vamos começar novamente. Então, esse é o alongamento passivo. Bora para mais uma atividade? Então, temos mais uma atividade da aula de hoje. A atividade que é a seguinte: quais são os tipos principais de alongamento? Então, aqui são listados alguns tipos de alongamento, nós vamos escolher a resposta que diz respeito aos tipos de alongamento que existem, né? Então, dessas 4 alternativas, escolha a correta, daqui a pouquinho nós voltamos com a correção.
Voltando então, galera, com a correção da atividade que tínhamos deixado aqui para vocês, que era o quê? Quais são os tipos principais de alongamento? A resposta correta é a letra D. Olha lá, ó. Então a letra D fala o quê? Os tipos principais de alongamento é o quê? Ativo, passivo, estático e dinâmico. Então foi aqueles alongamentos que nós vimos nos slides anteriores, né? Então os 4 tipos principais, ativo, passivo, estático e dinâmico, dizem respeito aos tipos de alongamento. Então os outros aqui está misturado com algumas outras, aqui fala em passivo, direcionado, deitado, em pé. Então podemos fazer alongamento deitado e em pé, mas nós vamos estar trabalhando o quê? Qualquer um desses alongamentos, pode ser ele ativo, passivo, estático, dinâmico. Então são situações que não diz respeito aos tipos de alongamento. Ficou fácil, né? Essa daí era fácil, era tranquilo para vocês. Então ficou tranquilo. Então, agora, continuando a questão de benefícios. Então, aqui são listados vários benefícios que a prática regular de alongamento, que também pode ser colocado como uma atividade física, né? Então, quais são os benefícios que um alongamento pode trazer? Então, ele vai por quê? Proporcionar um bem-estar físico e mental completo, melhorar a percepção do seu próprio corpo, reduzir a sua chance de desenvolver lesões musculares, estimular a produção do hormônio que produz o bem-estar, reduz os riscos de você desenvolver disfunções na coluna, diminui a tensão muscular, melhora na postura, ameniza dores musculares, diminui a incidência de câimbras, suaviza a dor muscular pós-treino. Então aqui são vários benefícios que foram listados com a prática do alongamento. E no alongamento é necessário que fale o quê? Pós-treino. Então nós podemos ver aqui, alongamento antes e após qualquer atividade física. Então vamos lá praticar uma caminhada, por exemplo. Alonga antes, alonga depois. Vou correr também. Faz um pré-aquecimento, então aquecimento antes, trabalhar a musculatura antes de alongar também. Então faz o quê? Trabalha a musculatura um pouquinho com cargas pequenas ali, uma caminhadinha leve para aquecer a musculatura, ativar a circulação sanguínea na região, alonga, aí pratica-se a atividade física. Há bastante divergência nessa questão de literatura que fala o quê? Alonga antes de aquecer, aquece antes de alongar, então tem bastante divergências, mas a grande maioria dos autores fala o quê? Que aquecemos um pouco, alongamos, aí praticamos atividade física. Pós-atividade física, alonga novamente. Então, esse alongamento pós-atividade física vai diminuir a incidência de dores, né, que são corriqueiras mesmo da prática da atividade física. Então, são vários benefícios que foram listados aqui. Como nós fizemos aquela atividade aqui, por isso que antes de começarmos o nosso alongamento, que é pequeno, que é um alongamento curto aqui na nossa aula, eu sempre coloco para vocês o quê? Soltar ali, relaxar, soltar braço, soltar perna. Por quê? Aí eu vou estar ativando mais a circulação na região para daí nós podermos fazer o alongamento. Então são benefícios do alongamento. Bora para mais uma atividade então? Mais uma atividade na aula de hoje que é a seguinte. Lá temos um enunciado maior lá. Capacidades físicas são compreendidas como componentes do rendimento físico, que nós utilizamos para realizar os mais diversos movimentos durante nossa vida. Quais são elas? Então aqui tem um enunciado, um texto que fala sobre capacidades físicas e pergunta quais são as capacidades físicas que existem. São listadas 4 alternativas ali, vocês vão colocar a alternativa que diz respeito aos tipos de capacidade física que existe. Dentro do tempo que nós temos, interage, responde no aplicativo, anota no seu caderno, daqui a pouco voltamos com a correção.
voltando então, pessoal, com a correção da atividade que tinha deixado aqui para vocês, o quê? Que era os tipos de as capacidades físicas que existem, né? Então, resposta correta, letra A. Olha lá, letra A fala o quê? As capacidades físicas que existem são resistência, força, flexibilidade, agilidade e velocidade. Então, tudo isso daí que a gente acaba fazendo no dia a dia, no cotidiano. Atividade física envolve capacidades físicas, realizar tarefa no dia a dia envolve capacidades físicas. Então, a capacidade física está envolvida durante toda a nossa vida. Então, ao longo da nossa vida, nós levamos as capacidades físicas junto com a gente. Então, resposta correta, letra A. Aqui também tem um pouco de curiosidades do alongamento, como que funciona a questão do alongamento. Então, como eu já falei para vocês, primeiro item lá, respeite seu corpo, entenda que cada corpo é único. Há diferenças de flexibilidade em todas as pessoas. Então, nós sempre que vamos respeitar. Então, não adianta tentar forçar e ir além do que nós suportamos. Então, apresentou dor, é o momento que nós precisamos parar, já acende luz amarela ali, vamos com calma, né? Vamos melhorar. Então, aqui tem que respeitar cada um. Então, cada ser é diferente um do outro, né? Então, mas ali coloca o quê? As mulheres são mais flexíveis que os homens, geneticamente, então as mulheres têm predisposição a ser mais flexíveis. As crianças, até uma determinada idade, então geralmente até em torno dos 8, 9 anos, elas têm uma grande flexibilidade, então também apresenta aí com o amadurecimento essa flexibilidade diminui. Então, e também aqui então, com o envelhecimento vai também acarretar na diminuição da flexibilidade. Então, as pessoas conforme o avançar da idade, diminui-se a flexibilidade, é natural. Então, é natural essa perda de flexibilidade, assim como também a perda de força da musculatura também. Então, isso daí acarreta com o envelhecimento. Mas isso daqui tudo pode ser treinado, né? Então, as capacidades físicas todas são passíveis de treinamento. Então, quero melhorar? Pratico atividade física, eu vou estar melhorando aquela capacidade física. Então, para evitarmos a perda dessas situações com o envelhecimento, então, a recomendação da atividade física é durante toda a vida, justamente porque, como nós vamos perder, então, para essa defasagem não ser tão grande, a gente, com a prática de atividade física, acabamos não perdendo tanto. E o sedentarismo, né? O que é o sedentarismo? É a não realização de qualquer atividade. Então, é ficar lá deitado no sofá, só assistindo, comendo. Então, essa daí seria não praticar atividade. Então, o sedentarismo vai levar ao quê? A maior rigidez da musculatura, vai hidratar menos os músculos, como os músculos não estão sendo acionados, então, como não vou estar utilizando, aquela musculatura acaba diminuindo, atrofiando. Tudo isso daí vai acarretar o quê? Na perda de flexibilidade. Vai perder também as outras capacidades físicas, mas aqui como nós estamos falando da flexibilidade, então o sedentarismo, a não prática de atividade física, leva também a essa perda maior das capacidades. Tranquilo, então? Então aqui também deixo para vocês, vai ficar melhor a fixação do conteúdo, que tem o quê? O que é um alongamento bem feito, é uma reportagem que foi feita lá pela TV também, então vocês podem estar verificando, assistindo essa reportagem. Ali são médicos, são profissionais da área da saúde que vão estar colocando qual que é um alongamento bem feito. Aqui também tem um exercício de alongamento durante 10 minutos, então como a gente está em casa, então nesse vídeo aqui nós podemos estar o quê? Realizando alongamentos em casa. Então como o alongamento também, assim como a ginástica de condicionamento não demanda de grande espaço, então o alongamento a gente pode estar fazendo em casa, tranquilamente. Então aqui tem um vídeo que vai mostrar, vai levar durante 10 minutos, se você dedicar 10 minutos do seu dia para a prática do alongamento, nós temos uma melhora na qualidade de vida, né? Uma melhora na saúde também. E aqui também tem uma reportagem aqui do governo federal que vai falar o quê? Alongamento é bom antes e depois da atividade física. Então, também é um artigo lá que vai tratar sobre a questão do alongamento antes e pós atividade física. O porquê que é aconselhado tanto antes quanto depois. Então, para melhor a fixação do conteúdo, para
aquisição de mais conhecimento, então eu deixo para vocês esses links aqui que já direciona especificamente lá para este assunto. Então também aqui fechamos a nossa aula de hoje, que trabalhamos sobre alongamento e flexibilidade. Agradeço a companhia de vocês, lembrando que já vai lá para o Classroom, tá com o Classroom aí, entra lá, confirma a presença na aula. Então essa presença de vocês é necessária, responde a chamada, confirma a participação na aula de hoje. Agradeço a companhia de vocês, forte abraço, até a nossa próxima aula. Valeu!